Amém? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu quero nessa noite abençoada de Deus, que todos possam ouvir esta palavra e Deus vai falar com você. É um momento que a gente tem para Deus falar quando nós vemos a palavra de Deus se cumprir, as promessas, e assim vai se cumprir também, como se cumpriu na vida deste homem, que eu vou ler agora aqui a palavra dele, de Deus, né? A palavra de Deus que vai fluir em nome de Jesus em nossa vida. Glória a Deus. Está em Gênesis 12, primeiro, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Louvado seja Deus, grande é o poder de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é apta para a gente se encher da graça de Deus. Não há tempo para a gente estar brincando, não há tempo para a gente estar assim, esperando as coisas melhorarem. Porque quando Deus ele resolve abençoar, a escassez pode estar, a abundância pode estar, mas ele opera, né? Louvado seja Deus. Estamos falando aqui de um homem que é denominado o pai da fé. Por que o pai da fé? Porque ele teve uma fé sobrenatural. Louvado seja Deus. Então, quando Abraão, ele não tinha ainda família, ele não tinha ainda esperança, a esperança dele tinha acabado. Mas Deus é aquele que às vezes deixa a gente chegar até no zero. Mas quando Deus vê que a gente está chegando no ponto zero, ele diz: agora eu chego, filho, filha, para te abençoar. Então Deus fala com Abraão para que ele saísse da sua parentela, da sua terra, e ele fosse para o lugar que Deus mostrasse a ele. O que me chama a atenção é a obediência de Abraão. Ele deixou toda a família dele, mas ele por acaso ainda levou um primo dele, né? Louvado seja Deus, que não era para levar ninguém, mas ele levou um sobrinho, primo. A Bíblia diz assim, né? Nem estou lembrada agora se é primo ou sobrinho. Mas ele levou alguém da família dele. Mas era para ele ir, ele e Sara. Louvado seja Deus. Não sabendo Abraão para onde ele ia, mas ele não questionou a Deus. Ele não reclamou. Ele não fez plano. Ele só fez obedecer. Pegou e saiu. Claro, para o nosso entendimento, sem destino. Mas quando Deus prepara, o destino quem dá é Deus. Então ele saiu e ele chegou naquele lugar ali, louvado seja Deus. E ele foi e ficou em um lugar junto com Ló. Mas louvado seja o Senhor, grande é o nome dele. Então não era para ele levar. Mas quando ele começou assim a crescer, a ser próspero, e ali começou a discussão sobre família com família. Família é muito bom, irmãos, mas família traz problema também. Eu não sei porque que Deus me levou a essa palavra nessa noite, mas eu quero dizer que família, quem sabe você está passando por uma luta com a sua família, você está passando por uma tempestade, e você não sabe como se sair, mas como Deus saída para Abraão, ele vai dar saída para você também. Creia tão somente, obedeça tão somente e espere no Senhor, que ele vai resolver a tua causa. Louvado seja o Senhor. Então veja bem, Abraão ele foi, e de repente quando ele viu que as coisas estavam saindo do rumo, estava saindo do propósito de Deus, estava saindo do que Deus queria para Abraão, Abraão chamou Ló e disse: olha Ló, nós vamos se separar. Tu vai escolher, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque ele queria paz. E quem quer paz faz isso. Ramande kalamassuri micaia. Louvado seja Deus. Então ele decidiu a separação entre ele e Ló, porque Deus queria que ele ficasse só, sem a família, e Ló era a família dele também.
Então Deus honrou Abraão. Quando Deus honrou Abraão com a bênção, com a vitória, Deus enviou mensageiro para dizer que Sara ia ter um filho. Ele já não acreditava mais por conta da idade. Mas quando Deus quer operar, a idade não quer dizer nada. A idade não influi nada, porque Deus faz do novo velho e do velho novo, porque o poder está nas mãos dele. Então Abraão, ele saiu, louvado seja Deus, e foi, obedeceu tão somente, e ele recebeu de Deus a vitória dele. Como ele recebeu? Porque ele acreditou. Quando o mensageiro chegou e falou com ele, glória a Deus, ele disse: eu vou ficar na esperança mesmo, porque foi Deus quem falou. Mas Sara, ela, quando ouviu o mensageiro falar, ela riu. O que quer dizer esse riso? Que creio ou não, ou duvidando, dizendo assim: quando eu estava nova não tive filho. Agora esses mensageiros veio dizer que eu vou ter filho depois da idade. Eu já não tenho mais os costumes, eu já estou avançada de idade. Mas Sara, eu creio que Sara pensou assim. Mas eu quero dizer para você, não pense na sua estrutura, não pense na sua capacidade. Pense no que Deus pode fazer. Então assim foi, e o tempo passou, mais um tempo. Deus permitiu ela passar por tudo, ele passou por o que passou, mas olha o que Deus fez. De repente Sara, ela voltou e pegou uma criada, né? Louvado seja Deus. Ela pegou Agar para ser empregada, para o nosso conhecimento hoje, empregada doméstica. Então pegou ela, mas ela achou que ainda estava demorando a promessa dela. Olha o que ela fez. Ela deu Agar para Abraão, para Abraão ter filhos com ela. Louvado seja Deus. Ela não esperou a promessa de Deus. Ela passou na frente de Deus. Ela quis dar o jeitinho dela. Mas eu sempre digo, Deus não precisa de jeitinho nosso. Deus precisa de nossa fé. Deus precisa de nós obedecer e esperar a ordem, o tempo de Deus. Porque no tempo de Deus ninguém mexe. E por conta disso, louvado seja Deus, as consequências veio para Agar, sem ela, coitadinha, merecer. Ela não merecia isso, ela não pensava nisso, ela não queria isso. Ela fez uma coisa como que fosse a pulso, a forçada. E veio Ismael, mas Deus não tinha promessa com Israel. Com Ismael, Ismael veio, mas Deus abençoou Ismael, sim, mas a promessa que Deus revelou não era para Ismael, era para Isaac. Mas o Isaac não tinha chegado ainda. Com o tempo, passando um tempo, Deus agora disse: eu vou te mostrar, Sara, que eu sou Deus e posso todas as coisas. Oh, glória, surimi canta lamacaia. Agora Deus permite Sara engravidar. Ela ficou grávida, ela teve um filho, Isaac nasceu, a promessa chegou. E agora Isaac ficou crescendo junto com Ismael. Mas o tempo passa e o problema começa em família de novo. Agora teve que separar novamente, irmãos. Há momento que você tem que separar. Se separe daquilo que Deus não se agrada. Deixa aquilo que Deus não te mandou fazer. Faça o que Deus te manda, porque eu tenho certeza que você vai alcançar o seu objetivo, o seu futuro, a sua promessa está nas mãos de Deus. Olha agora, teve que Sara fala com Abraão: tira essa escrava daqui, porque ela agora quer mandar. Ela não estava gostando, nem se agradando de Sara, de Agar tá mandando e desmandando, porque ela também era mãe de um filho de Abraão. Mas Sara, depois de Isaac, Sara agora muda com Agar. Ela não precisava mais que Agar estivesse lá.
Maria o quê? Sai daqui, porque senão vai se dar coisas piores. Abraão agora expulsa Agar de casa, dá pão, dá água e manda aquela escrava embora. Mas, irmãos, eu quero dizer, a gente temos que olhar o que vai fazer mal à nossa vida. Se não é para você fazer, não faça. Se é para você ir, vá. Se é para você ficar, fique. Porque é assim que chama-se obediência. A obediência gera milagre. E é o que sempre eu digo. O melhor é obedecer do que sacrificar. Louvado seja Deus. Então vamos acreditar no milagre, no que Deus tem, no que Deus é e no que Deus nunca vai mudar. Ele é Deus, nunca saiu do trono. Não é por causa de mim que ele vai sair da posição. Não é por causa de você que Deus vai sair da posição. E outra coisa, Deus não faz somente o que a gente quer. Deus faz o que ele quer, o que ele acha que é bom pra gente, ele vai fazer. Às vezes nós queremos de um jeito, mas Deus diz: não, eu quero assim. E é assim que vai ser. E nós temos que aceitar. Louvado seja Deus. Então acredite no milagre de Deus. Acredite numa manhã, numa noite com Deus. Acredite no que Deus vai fazer na sua vida ainda hoje. Tome posse da sua bênção. A obediência é tudo. Então vamos obedecer, esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. E que Deus abençoe. Tome posse dessa palavra. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, né? Se você quiser ir avante, leia, medite para que nós possamos viver a palavra de Deus. E a palavra de Deus penetrar em nosso coração e a gente viver pela palavra, porque pela palavra que tudo é criado, e foi criado e terá ainda poder para ser criado tudo. E que Deus abençoe, fica com Deus, se sinta abraçado pelo Espírito Santo. Você que quer aceitar Jesus, aceite Jesus nessa pregação e procure uma igreja mais perto da sua casa e vá servir a Deus com obediência. Deus abençoe e fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém.